Aconteceu hoje em Cuiabá, Mato Grosso, um seminário Força do Campo. Entre os temas, o papel decisivo do agronegócio no desenvolvimento do país. Durante a programação e durante o evento, a repórter Rafaela Fávaro conversou com o vice-governador de Mato Grosso. Entre os temas abordados, as medidas que devem ser adotadas diante desses impactos negativos, da delação premiada da JBS. Falou também sobre a desburocratização e também a modernização do licenciamento rural no estado de Mato Grosso. Acompanhe a entrevista. Estamos em Cuiabá no evento A Força do Campo, que discute, entre outras questões, também a sustentabilidade no campo. Aqui conosco quem vai dar entrevista agora é o vice-governador e também secretário de Meio Ambiente, Carlos Fávaro. O senhor, na apresentação, falou sobre os objetivos da SEMA e quais serão os principais desafios a partir de agora. Um deles é tirar a burocratização desse sistema? Sem sombra de dúvida, nós temos que redimensionar o licenciamento ambiental no estado de Mato Grosso. Nós precisamos modernizar, abrir a porta da legalidade. Nós temos que ser mais objetivos e o estado pode fazer isso, informatizando, criando processos digitais, sistemas mais eficientes, aproveitando estudos feitos por outros empreendedores em casos semelhantes, para que não possa custar menos, e os dinheiros gastos, que é muito caro hoje licenciar, sejam revertidos nos empreendimentos. É um desafio gigante manter a sustentabilidade e a importância da sustentabilidade, mas também da produção e manter esse gigante prosperando para o Brasil. Bom, aqui no estado de Mato Grosso, o CAR já foi muito bem implantado, tem várias legislações já funcionando. O Código Florestal completa agora nessa semana 5 anos de aprovação. Toda essa legislação que o agricultor brasileiro atende, não deveria ser um pouco mais valorizada? Qual que é a função do Estado em trazer mais valor agregado para o produto que é feito aqui em relação ao produto de fora? Olha, primeiro então nós vamos, nesses 5 anos do Código Florestal, nós estamos com um sistema robusto, parrudo, desenvolvido aqui no estado de Mato Grosso. Estamos retomando a gestão do cadastro ambiental rural para o nosso estado, uma decisão estratégica importante. A aprovação da lei se deu esta semana na Assembleia Legislativa, vem para a sanção do governador Pedro Taques. E nós vamos então, a partir da semana que vem, abrir um sistema com gerenciamento local do estado de Mato Grosso, sendo mais eficiente, não precarizando o meio ambiente, fazendo um verdadeiro diagnóstico das propriedades, e com isso nós vamos poder, na validação do CAR, acontecendo de forma mais eficiente, mais rápida, quantificar os nossos ativos e aí dar oportunidade para que o mercado valorize isso, os produtos mato-grossenses. O senhor, como produtor rural e agora também secretário de Meio Ambiente, como vê essa questão da sustentabilidade hoje, a diminuição do desmatamento? O que os produtores estão fazendo para melhorar a questão da sustentabilidade? Olha, o produtor mato-grossense é muito consciente com relação a isso. Nós somos um gigante na produção de soja, milho, algodão, girassol, o maior rebanho bovino, mas nós somos um gigante em preservação. Nós temos 60% do nosso território completamente intacto e deve permanecer dessa forma, porque nós temos ativos importantes, gente vocacionada para produzir tudo isso, equipamentos de série mundial, pesquisa aplicada, são grandes ativos para a produção, mas nenhum ativo é mais importante que clima. Ninguém conseguiria produzir tanto se estivesse no deserto, se não tivesse chuva, se não tivesse clima. E por isso a importância de conviver harmonicamente, e é possível, está demonstrado isso aqui no estado de Mato Grosso, produção, gigante em produção, com gigante em preservação. Mudando um pouquinho de assunto, teve uma reunião aqui no estado de Mato Grosso entre a Acrimate, produtores e o governo para discutir essa questão da delação da JBS e os impactos que isso pode ter no mercado de carne, principalmente Mato Grosso, o maior produtor de carne bovina do país. O que foi discutido nessa reunião? Olha, primeiro a importância da pecuária no estado de Mato Grosso. Como você bem disse, a pecuária mato-grossense é a maior pecuária do Brasil, 30 milhões de cabeças de gado. E até por ser a maior produção, a empresa JBS estrategicamente veio aqui, quase criou uma hegemonia do mercado mato-grossense. Ela tem hoje 48% do abate no estado de Mato Grosso. E o estado de Mato Grosso não pode ficar refém a uma terceira crise em 6 meses. A pecuária mato-grossense não pode ficar vulnerável a esse ponto. Teve o problema da carne fraca, que é um problema de corrupção, e estava se misturando o assunto quanto à qualidade da carne. Foi muito bem tocado pelo estado de Mato Grosso e principalmente pelo ministro Braulio Maggi, mostrando a força e a qualidade da carne mato-grossense. Depois veio a delação premiada
da empresa JBS, que abalou os mercados, e ela também saiu muito abalada por isso. 45% do seu capital derreteu em bolsa nos últimos dias. As notas de crédito dela também diminuíram, colocando em risco a sanidade dessa empresa. Não quero aqui fazer nenhum prognóstico negativo, mas não podemos deixar metade do mercado mato-grossense refém de uma só empresa. Por isso, o Estado emergencialmente tem que tomar medidas, né, que sejam, nesse momento, talvez, e é muito importante que sejam feitas, a redução da alíquota para a saída do boi em pé do Estado de Mato Grosso de 7% para 2,5%, equiparando com a alíquota interna da carne, 2,5% equiparado, para que emergencialmente possamos ter competitividade, os nossos pecuaristas possam abater em plantas frigoríficas de outras companhias do Estado de Goiás, do Estado de São Paulo, para que consiga ter estabilidade financeira, não correndo um risco de uma terceira crise e, num futuro muito próximo, a atrair outras empresas para abrirem plantas aqui, e mostrar o potencial desse mercado, tirar essa hegemonia de uma só empresa, para que nós possamos, de novo, voltar à alíquota ao status anterior, fortalecer a indústria aqui, gerar empregos e verticalizar o maior produtor de carne brasileiro, que é o Estado de Mato Grosso. No centro-sul do país, as chuvas mais frequentes têm sido boas para a qualidade das pastagens. Mas a queda da temperatura preocupa os pecuaristas, principalmente, porque a baixa temperatura pode prejudicar essa qualidade. Juliana Rezende traz as informações do tempo. A situação climática do Centro-Sul ainda segue beneficiando o desenvolvimento dos pastos, porque as chuvas têm sido frequentes e garantido bons índices de umidade do solo na maior parte da região, especialmente na região sul, até o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e ainda o Mato Grosso do Sul é onde se encontram os maiores índices de umidade do solo. No decorrer dos próximos períodos, a expectativa agora é de chuva mais expressiva no Rio Grande do Sul e até o dia 30 de maio pode chover até 100 milímetros no estado gaúcho. Também são esperadas algumas pancadas de chuva entre Santa Catarina e o sul do estado do Paraná. Entre o sudeste e o centro-oeste, o tempo segue mais firme com predomínio de sol. Apenas chance de algumas pancadas de chuva na faixa oeste do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul, mas essas pancadas são de fraca intensidade e de curta duração. Ao longo deste período, as temperaturas mínimas não ficam muito baixas. Pode fazer até 13 graus na Serra Catarinense, mas é o sul de Minas Gerais onde deve concentrar os menores valores durante o amanhecer e pode fazer até 10 graus. No decorrer do período seguinte, agora as instabilidades perdem força na região sul e do dia 30 de maio até o dia 4 de junho, a expectativa ainda é de chuvas se espalhando na região sul até o estado de Minas Gerais, também Mato Grosso do Sul e a faixa oeste do Mato Grosso. Mas é a região sul que ainda concentra os maiores volumes de chuva, mas que não devem passar agora de 30 milímetros. Entre o Mato Grosso, Goiás e o norte de Minas Gerais, o tempo segue mais firme, não há expectativa de chuva. Agora é durante este período que deve ocorrer a entrada de uma nova massa de ar frio, onde as temperaturas durante o início do dia podem ficar mais baixas e pode fazer até 6 graus na Serra Catarinense e até 7 graus no estado do Rio Grande do Sul. Essas temperaturas mais baixas ao longo dos próximos períodos pode acabar afetando as pastagens, onde elas ficam com baixa qualidade. Vertimix Piccola, misturadora vertical de ração total. A Vertimix Piccola é a melhor solução vertical para alimentar pequenos lotes de animais em confinamento, pois conta com um sistema simples e de baixa manutenção. Sua rosca vertical possui o exclusivo sistema de entrada dupla Two-In, que proporciona melhor performance na produção de uma mistura homogênea. A Vertimix foi especialmente desenvolvida para trabalhar com volumosos de fibra longa, inclusive para picar fardos de feno. O rolo pode ser colocado inteiro, que é desmanchado com auxílio de facas. Pode também operar com qualquer outro tipo de ingrediente para a alimentação do gado. Para isso, conta com um moderno sistema de balança eletrônica programável, que facilita o controle do carregamento e descarga da ração, e com controle total sobre a quantidade de ração distribuída na descarga. É tanto indicada para a alimentação de gado de corte e leite, assim como de caprinos, ovinos e animais de pista. A Vertimix Piccola, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta, tecnologicamente superior,
e foi desenvolvida especificamente para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E no próximo bloco, as informações do leilão Embriões Senepol 3G. Na sua tela você confere as imagens das doadoras desses embriões que serão ofertados hoje à noite a partir das 8h30 horário de Brasília aqui pelo Canal do Boi. As informações e mais imagens das doadoras, daqui a pouquinho nós já voltamos. Seis horas e 35 minutos no horário de Brasília. Segue em Barretos, no interior do estado de São Paulo, a semana Senepol 3G Weekend, com vários leilões transmitidos aqui pelo Canal do Boi. Hoje à noite tem uma oferta de embriões da raça Senepol. Vamos a Barretos. Rosa Cabral, muito boa noite. Quais são os seus destaques para o leilão de logo mais? Boa noite, Jorge Zaidan, e a todos que acompanham a nossa programação. O destaque de hoje, como você bem disse, não é o leilão de embriões. Nós que estamos aqui durante toda a semana falando da genética Senepol 3G. Ao meu lado, o Neto Garcia, que vai comentar sobre esse leilão de logo mais pelas lentes do Canal do Boi. Boa noite, Neto. Boa noite, Rosa. Boa noite, Jorge Zaidan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pela TV. Estamos aqui nos preparativos para iniciar mais uma noite. Ontem um sucesso total e hoje nós vamos para mais uma noite de esplendor e de oferecimento do que temos de melhor da genética Senepol. Bom, e aí o que nós podemos destacar, por exemplo, da origem desses embriões? Rosa, como eu sempre falei, né, esses embriões são feitos de uma forma bem criteriosa e com todo o direcionamento possível para sempre buscar o melhoramento genético. Isso nós trazemos também, não só a busca do melhoramento, mas também talvez buscar um pouco do resfriamento do sangue, um pouco da heterose com alguns touros mais antigos, alguns touros que talvez nem se tem no mercado para comercialização, e nós tivemos contato e podemos estar adquirindo essa genética lá nos Estados Unidos. E aí trouxemos, acasalamos com nossas melhores doadoras como Pombinha 01, como vocês estão vendo nas imagens, doadora hoje destaque dentro do plantel da Senepol 3G. O ano passado, não, retrasado, ela fez recorde de preço dos embriões aqui. O embrião dela atingiu R$3.000 a unidade. E esse ano ela vem de novo acasalada com touros que já se consagraram nesse acasalamento. Fez uma filha campeã de prova, fez machos bem classificados nas provas, tudo em elite. E não só como ela, uma bateria de doadoras que nós temos, como Sacramento 1241, Juruna, que tem linhagem Arena 18, realmente doadoras consagradas e as jovens doadoras que estão chegando no mercado e produzindo o que nós temos de melhor. E aí sim, então, nós disponibilizamos esses animais em forma de embriões. Eu não posso disponibilizar esse animal pela genética que ela me contribui aqui dentro da fazenda, mas o embrião sim, eu posso disponibilizar. Por exemplo, aí está Sacramento 1241. Esse animal é um destaque de preço, todas as filhas dela são muito produtivas, é um animal que está, vamos dizer, já bem avançada na idade, a gente não sabe até quando ela vai continuar produzindo essa qualidade toda, então nós temos que ter um material genético, reserva de um animal desse padrão. Uma doadora que tem 8 touros em centrais, uma doadora que todas as filhas têm o mesmo porte, a mesma estrutura e a mesma produção dela. É uma família consagrada essa linhagem, uma doadora que nós damos um enfoque nela por tudo que ela produz. A gente fala, esse aqui, numa gíria que a gente usa, é macuco no embornar, né? Porque realmente ela produz bastante, os embriões delas efetivam bastante e o comprador, o investidor sempre tem bons resultados com esses animais. Ou seja, é toda prova ao pé, né? A cria está garantida. Exatamente. Para você ter uma ideia como isso é uma prova real. O Jades e Jadson, quando eles entraram na raça, praticamente 2 anos atrás, os primeiros embriões que eles compraram de Senepol, o primeiro genética Senepol que eles compraram, foram filhos da Sacramento 1241 em forma de embriões.
E eles pegaram uma dessas fêmeas, que eles nasceu na casa deles, e mandou avaliar, e ela deu como uma campeã de prova, e eles estão muito contentes com essa genética hoje, não só ele, como outros investidores que investiram durante anos. E esse animal é um animal que a gente disponibiliza somente nesse leilão, somente nesse evento, que é o nosso evento de gala aqui, que a gente literalmente disponibiliza sementes do Futuros, que a gente tem o maior carinho, só nesse evento, só essa data, uma vez por ano só. Então a oportunidade de negócio é hoje. Bom, e é isso, Jorge Zaidan, por aqui o que nós temos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui, que a casa já está já está preparada desde segunda-feira aí durante toda a semana, né, Neto, para aguardar todo mundo aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Só um convite rápido, pessoal. Bom, convite a todos. Vamos estar aqui mostrando um pouquinho mais, mas a partir das 8 horas da noite pelo canal do Boi, vamos começar a transmitir o leilão de embriões Senepal 3G e convidados. Tá certo, Neto. Por enquanto, obrigada, viu, Jorge Zaidan? A casa está bonita, a casa Senepal 3G, né, para aguardar, né, as lentes do canal do Boi se abrir em definitiva às 8h30 da noite de hoje. Eu volto com você. Bacana, obrigado, Rosa. Renata. Bom, o nosso agora assunto é manejo de bezerros recém-nascidos. Sobre esse tema, o Fabiano Reis conversou com especialistas da empresa MSD Saúde Animal. Acompanhe. E agora trazemos um tema na entrevista muito importante para o pecuarista brasileiro que trabalha com a cria, o manejo maternidade, algo que precisa de muita atenção para se evitar prejuízos e resultados ruins no campo. Vamos saber quais são as principais ações, os cuidados, aquilo que precisa ser feito no campo, ter a melhor estratégia para ter os melhores resultados. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui 2 convidados aqui no canal do Boi, no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu vou conversar hoje com Luiz Carlos Ferreira, ele que é médico veterinário da Companhia Pecuária, e também vou conversar com o Tiago Guimarães, médico veterinário da MSD Saúde Animal. Em termos de trabalho das equipes que vão atuar com essas fêmeas e com os bezerros também, hoje nós podemos dizer que o grande problema é quando perdemos bezerros na pecuária, perdemos bezerros na fazenda. Aconteceu por um planejamento que não foi o ideal, tá? Então, meu manejo de maternidade não aconteceu da melhor forma, ou foi a aplicação técnica, um cuidado que precisava depois do bezerro nascido para cura de umbigo, cuidado com pastagem, até controle para evitar diarreia. O que acontece? É o planejamento antes ou é já na execução? Luiz, por favor. Na minha opinião, os dois. Uma junção, né? Os dois, porque na verdade o gerenciamento de tudo isso, que é o antes, né, que é o planejamento, dentro da gestão do negócio seria o planejamento, é de como eu vou planejar, como eu vou gerenciar esse tempo do meu profissional que está trabalhando comigo, né? Que hora que ele vai trabalhar na inseminação artificial, que hora que ele vai na maternidade, né? Qual o momento que eu vou fazer isso? Qual é a equipe que vai fazer isso? Eu posso dividir a minha equipe em 2, trabalhar uma no mangueiro e a outra continuar visitando a maternidade todos os dias? Então, isso é a parte do planejamento. E depois vem a parte de como fazer o serviço bem feito. E esse é um caso que não tem uma receita, né? Cada propriedade é um caso, assim, na questão de gestão da equipe que vai atuar? Eu acho que, na verdade, sim. Cada fazenda é um caso. Tem fazendas que separam, fazem 2 equipes, né? Uma equipe trabalha mais na recria e engorda, outra equipe trabalha mais na parte de cria, né? E quando tem a inseminação, às vezes uma equipe fica no mangueiro e a outra equipe continua na maternidade. É assim que a gente tem trabalhado. O trabalho da maternidade, normalmente a gente faz na parte da manhã e quando eles voltam, normalmente eles dão uma passada lá no final da tarde para ver se está tudo bem, né? Mas a cura do umbigo, a identificação do bezerro, normalmente a gente faz sempre no período da manhã, né? Lembrar que curar o umbigo, queimar o umbigo é muito importante porque esse bezerro dentro do útero da mãe, da matriz, né, é por onde ele recebe toda a alimentação. Então, se uma bactéria entrar por ali, ela vai em todo o organismo do animal. Ela vai estar no fígado, ela vai estar no rim, ela vai estar no pulmão, ela vai estar nos líquidos sinoviais, né, que é aquele bezerro que fica todo duro, que a gente chama de caruara, né? Então, essa bactéria entrando e compromete demais. Comprometendo o organismo, esse animal nunca vai ter o mesmo desenvolvimento que os outros.
Tiago, até já encerrando já a entrevista, me fala uma coisa. Nós vamos ter casos, né, que o pecuarista e a sua equipe fez o trabalho de planejamento correto, as atividades de campo estavam vindo de maneira adequada, mas tivemos casos com diarreia e outras enfermidades que atingem os bezerros. Como tratar, principalmente para não ter risco com os demais que estão sadios? O ideal hoje, dentro das propriedades, todas as propriedades seguindo à risca um planejamento desse, eles possuem esses problemas dentro das propriedades, né? O ideal é a gente poder, tiver um surto de diarreia dentro de um lote, tratar o mais rápido possível esse animal. Se tiver um surto muito grande, igual o Caio falou, a gente poder trocar de invernada, né? Mas traz o isolamento dos animais contaminados? Não, hoje a maioria das propriedades não fazem isso, né? Eles tratam o animal junto, né, do rebanho, junto das mães, e começam a observar 1 dia, 2 dias, 3 dias, esse mesmo tratamento. A não ser que você tenha um surto muito grande, aí é removido todo o lote para uma outra invernada. Tá certo. Para encerrar a entrevista agora sim, uma dica para o pecuarista brasileiro em relação ao seu manejo e planejamento de maternidade. Tiago, por favor, primeiro. Procurar um médico veterinário, né, parceiro na sua região, para poder levantar os índices zootécnicos da propriedade, estabelecer um calendário sanitário, para poder promover o treinamento da mão de obra dentro dos seus funcionários, hoje, já que isso é um gargalo também, hoje dificulta muito a rotatividade de funcionário, para poder maximizar, né, a produtividade, deixar de perder um pouquinho com esses animais, tentar reduzir essa mortalidade, tanto no pré-parto quanto no pós-parto, diminuir a morbidade, já que a morbidade também é uma das causas que tem prejuízo econômico elevado alto no manejo de maternidade dentro das propriedades. Acho que o ideal hoje é a parceria com o médico veterinário para ele poder estabelecer um calendário sanitário e o treinamento da mão de obra. Luiz Carlos, por favor. Eu concordo plenamente com o Tiago e eu queria deixar assim, uma dica aí para o produtor, né, que é quem gerencia o negócio, quem gere o negócio, né? Não se preocupar só com as tecnologias de reprodução, mas preocupar com o cuidado com o bezerro até a desmama. Tá certo, obrigado Luiz Carlos, obrigado Tiago. Eu conversei com os médicos veterinários aqui da MSD Saúde Animal e também da Companhia Pecuária, um assunto muito importante para o pecuarista que trabalha com cria, recria e engorda. Se você quiser saber mais, acesse o endereço, o portal que está aparecendo aí embaixo, você vai ter muito mais informação, dicas técnicas e também tecnológicas para esse tipo de planejamento. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. 6 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Quem está assistindo ao programa neste momento é o nosso companheiro Roger Pires, da Champion Saúde Animal, empresa parceira do SBA. Ele está em Colinas, no Tocantins, fazendo o seu trabalho de sempre. Grande abraço, Roger, muito obrigado. Agora a cotação do milho, mercado do milho nesta quinta-feira. Vamos à Bolsa em São Paulo, mas antes, vamos saber como é que ficou o dólar hoje. Boa noite, Pulga. Boa noite. Bom, Zaidan, boa noite a você e boa noite a todos, né? O dólar terminou em leve alta, viu? Mas uma alta muito pequena. Na verdade, o mercado de câmbio, os operadores desse mercado de câmbio pautaram suas movimentações no mercado externo, ou seja, no que ocorre com o dólar fora do Brasil.
com variação nos preços do petróleo, né? O que nós tivemos foi um pequeno avanço no final do expediente. Você acompanha comigo, olha, o dólar comercial fechou a R$ 3,28 mais 40, uma leve alta também de 0,09%. Quer dizer, não houve grandes modificações neste mercado de câmbio, né? O dólar encerrou a sessão com esse avanço leve, né? Mas foi um pregão de muita volatilidade, viu? Para você ter uma ideia, ele oscilou entre a máxima de R$ 13,29 mais 90, ou seja, se aproximou de R$ 3,30 e na mínima chegou a recuar aí quase 0,5%, né? Chegou a recuar para números próximos aí a R$ 3,26. Toda essa situação política traz, lógico, problemas para quem opera no mercado de câmbio. Agora, vamos falar de milho, porque milho negociado no mercado americano hoje veio em queda, né? Mesmo com a expectativa de que haja manutenção dos preços do milho lá nos níveis que nós tínhamos nos últimos dias, o fato é que a compra chinesa de milho recuou quase 100% agora no mês de abril, né? Os números foram divulgados recentemente, hoje pela manhã, foram confirmados pelo Departamento de Agricultura do governo americano. Por isso, lá nós tivemos uma queda. Agora aqui, veja, no mercado futuro, vamos começar com o milho negociado pelo CPEA lá na região de Campinas, continua aquela trajetória de baixa que o mercado já esperava. Veja que nós saímos do patamar de 28, caímos para 27,88, 27,85, 27,60, agora R$ 27,11 a saca. Então o CPEA constata na região de Campinas a continuidade de movimento de baixa. Mas na Bolsa, entre idas e vindas, tivemos hoje oscilações de preço que trouxeram de alguma maneira, veja, vamos ao painel, o contrato de soja, melhor, de milho para, aqui na BMS, para setembro, veio em queda, mas os demais vieram em alta. Repare que os contratos mais longos tiveram uma reação de alta hoje. O contrato de setembro caiu de 27 para 26,96, mas repare que nos últimos negócios já recuperou a perda. Nos últimos negócios, são 470 contratos negociados, após o ajuste da Bolsa, R$ 27,03 a saca. Então, houve uma recuperação, essa baixa foi revertida agora à tarde. Já o contrato de novembro vem em alta, e alta forte, hein? Alta de quase 2,30%, saltou de R$ 27,38 para R$ 28,00 a saca e se mantém a R$ 28,00 a saca, milho negociado aqui. Para novembro. Já para janeiro do ano que vem estava R$ 29,02, subiu para R$ 29,30 e se mantém em R$ 29,30. Portanto, temos uma alta para o milho, mesmo que o mercado físico trabalhe, viu, Zaidan, com perspectiva, e você viu aqui, de queda para o milho no mercado físico, é o que os analistas esperam, é o que todos esperam. O fato é que o mercado futuro tem tido oscilações muitas vezes de alta. Mas há muita especulação, por isso que o mercado futuro é mais sensível a essas idas e vindas nos preços. A tendência no mercado físico é de continuidade de baixa, como nós vimos agora há pouco. Eu voltarei já com mais informações sobre o comportamento dos preços em alguns dos principais produtos agropecuários. É com você em Campo Grande. Legal, obrigado, Pulga. Agora o preço do milho em todo o país. No próximo bloco, mais informações da semana Cenepol 3G. O destaque de hoje é o leilão hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Mais informações daqui a pouquinho, nós já voltamos. O novo Plano Safra, temporada 17-18, deve ser anunciado já na próxima semana. É o que garantiu, nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Os juros deverão ser mais baixos para essa safra. A expectativa é de 1 ponto percentual menor que no ano passado. Veja o que diz o ministro. Ministro, quando sai o Plano Safra? Semana que vem. Eu cheguei de viagem ontem, sentei com a minha equipe, definimos os parâmetros. Há alguns meses a gente vem negociando o Plano Safra e ontem era para ter tido uma reunião com o planejamento, ou melhor dizendo, com a Fazenda, para definir os pontos finais. Não conseguiu ter a reunião ontem, provavelmente vai acontecer hoje, mas da parte do Ministério está ok, por parte da Fazenda também.
Acho que a gente tem que agora só fazer a parte legal, que é preparar as normativas todas, e nós temos o prazo para o dia 1º para publicar isso e faremos. Qual será os juros do Plano Safra? Será em média 1% menor que o que foi aplicado o ano passado. Não foi uma discussão fácil, a Fazenda queria a permanência ou até subir os juros, mas a demonstração de que o setor da agricultura, do agro, é muito importante para o Brasil e é o que tem mantido a economia desse país nos últimos anos, pesou bastante e obviamente houve a concordância por parte do Ministério da Fazenda e do Banco Central de que essas taxas de juros são importantes para a permanência do agro forte do jeito que está. O senhor sente que está próximo de normalizar as compras externas da carne brasileira? Bem, nós não temos mais nenhum empecilho político, governo com governo, quer dizer, veterinários com veterinários, sanidade com sanidade. Isso está resolvido. As explicações que o Brasil deu foram aceitas. Aliás, o Brasil não é uma ilha, o Brasil vive vendendo produtos para mais de 150 países e somos fiscalizados por todos eles, que são nossos compradores. Então, essa parte está resolvida. O problema agora é você voltar a ganhar a confiança por parte do consumidor final ou do distribuidor nesses países. Então, isso é um trabalho de mais longo prazo, que eu tenho que fazer como ministro, que as associações, os produtores têm que fazer. Infelizmente, a gente voltou umas 10 casas para trás, uns 10 passos para trás, porque nós já não discutimos mais qualidade de produto fora do Brasil, né? Sempre foi aceito como um bom produto, um produto de qualidade, e agora ficou uma interrogação. E essa interrogação tem que ser tirada ao longo do tempo. Uma questão que tem preocupado o setor produtivo lá é a questão da importação de café, né? Aí sempre fica essa queda de braço entre a indústria e os produtores, que hoje já está interrompido por questões sanitárias. Assim, qual que no futuro, assim, o que os produtores podem esperar sobre essa questão? O Brasil sempre foi o país do café, né? 70% que a gente faz nós exportamos. O que aconteceu nesses últimos meses foi de que a seca que ocorreu no Espírito Santo e em outros lugares tirou ou não tivemos o café suficiente para a indústria brasileira ser competitiva no exterior. Aí houve então um pedido por parte da indústria de uma importação, não para consumo interno, mas um sistema de drawback. Havia uma possibilidade de uma redução das taxas, isso não passou na Camex. Hoje a liberação está, ou melhor dizendo, a importação está liberada, não há nenhum empecilho para fazer isso, não existe mais a preocupação por parte do Ministério da Sanidade ou do fitossanitário. No momento em que as indústrias requererem a importação, o governo terá que dar. Mas a safra, ou melhor dizendo, a safra começou, os preços normalizaram, a indústria brasileira voltou a ser competitiva e nesse momento não há mais a pressão por importação. Mas no futuro, se ela voltar a ser, eu não tenho dificuldade de entender de que os mercados precisam se comunicar, né? Quer dizer, não vejo nenhum demérito de fazer importação do sistema drawback para que a gente tenha indústria forte. Mas eu entendo a paixão pelo café, eu entendo a preocupação dos parlamentares, eu entendo a preocupação dos capixabas, mas em nenhum momento o Ministério da Agricultura tomou qualquer atitude de prejudicar os produtores, muito pelo contrário. Sempre preocupado em preservar também a indústria, porque nós vivemos produtor e indústria sempre muito aliados e alinhados. Se não houver os dois fortes, ou não tiver os dois fortes, não tem futuro, né? Ministro, o Código Florestal está falando 5 anos agora. Como agregar valor ao produto brasileiro com uma legislação tão restrita? Olha, o Brasil usa 8% do seu território para fazer agricultura, somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos, temos um espaço grande para crescer ainda sobre as áreas de pecuárias mal utilizadas e não vejo necessidade de a gente hoje reivindicar a abertura de novas áreas. Pode ser que no futuro a humanidade crescer para 9 bilhões de pessoas e tiver necessidade, aí vai ter que ser uma negociação de consenso entre a sociedade brasileira que vai ter que escolher qual o caminho a seguir. Você ouviu o que disse o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para o Plano Safra, que deve ser apresentado na semana que vem, ou pelo menos anunciado para a semana que vem. O Ministério da Fazenda queria aumentar a taxa de juros. É uma prova de que esse governo não tem sensibilidade e que as medidas adotadas até agora para a retomada do crescimento econômico não passam de medidas
pífias. Nós ainda temos desemprego em alta, o crescimento econômico prejudicado pelas questões políticas e para a retomada do crescimento, o setor que mais tem condição de voltar a fazer o Brasil crescer, que é o agronegócio, a resposta do Ministério da Fazenda, aumentar a taxa de juros no ano em que a taxa inflacionária está em queda. Mas ainda bem que o ministro disse que a taxa de juros deverá ser 1 ponto percentual menor do que os juros cobrados na temporada passada, mais do que justo. O presidente Michel Temer revogou nesta quinta-feira, por meio de uma edição extraordinária no Diário Oficial da União, o decreto que autorizou ontem o uso de tropas das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. Você viu a praça de guerra que se transformou Brasília nesta quarta-feira. No decreto que revogou o ato anterior, o presidente afirma que, considerando a cessação dos atos de depredação e violência e o consequente restabelecimento da lei e da ordem no Distrito Federal, em especial na esplanada dos ministérios, ele decidiu retirar os militares das ruas de Brasília. E da nossa capital, Manuela Viana tem as informações. Segundo a Polícia Militar, mais de 35 mil pessoas participaram da manifestação promovida pelas centrais sindicais contra o presidente Temer e as reformas que tramitam no Congresso. No começo, o protesto parecia tranquilo, mas no meio da tarde começou o tumulto. Mascarados tentaram passar pela barreira policial, houve confusão e a polícia atirou bombas de efeito moral e gás. Os mascarados revidaram com paus e pedras. A quinta-feira amanheceu calma. O Exército, atendendo a um decreto do presidente Michel Temer, patrulhou as ruas desde a madrugada. O governo ainda não tem um número dos prejuízos causados pelo protesto de ontem. Aqui no Ministério da Agricultura, tapumes foram colocados para tampar as vidraças quebradas, pichação por todo lado. O cenário é de total destruição. Manuela Viana para o SBA. Bom, e a gente volta a Barretos, de Brasília, agora para São Paulo, interior de São Paulo, em Barretos, com a Rosa Cabral, que tem mais informações do leilão de hoje à noite, aqui com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi, a partir das 8h30. Agora sim, Rosa, é com você. Quais as informações por aí? Olá, Renata. Boa noite para você e a todos que acompanham a nossa programação. Agora há pouco eu falei com o Neto Garcia e agora eu estou aqui com o seu Paulo Garcia, né? Bastante correria por aqui, vocês não têm noção do que é isso aqui, mas graças a Deus isso é muito bom, né? Boa noite, seu Paulo. Boa noite a todos, boa noite, Brasil. Rosa, aqui o pique é cansativo, mas prazeroso, muito prazeroso. Nós estamos aqui em Barretos, né, Zaidan? E quero mandar um abraço para todos aí no canal e agradecer a todos que compareceram ontem aqui na Fazenda, a todos que ficaram pela lente do canal ontem e agradecer também aos compradores, que o leilão, graças a Deus, foi um sucesso total ontem o leilão. Leilão de touros. O leilão de touros, que foi um sucesso total ontem, e hoje nós nessa expectativa aqui da venda de embriões, né? São 60 pacotes de 15 embriões cada um, são um total de 900 embriões, tudo preparado, tudo pronto, tudo no jeito, para oferecer mais genética pro Brasil aí, né, Rosa? A gente está vendo, por exemplo, aí de onde vêm esses embriões, né? Essas são nossas doadoras que estão passando aí, né? E vai ser vendido pacotes de embriões dessas doadoras, que vai ser 900 embriões, do jeito que eu falei, dessas doadoras com os touros de melhor qualidade, melhor raça possível, tanto do brasileiro como americanos. Agora, qual é a garantia que se dá, por exemplo, nesses pacotes de quem adquirir esses embriões, seu Paulo? Pacote de 15 embrião, nós damos 33% de garantia. Isso aí é uma garantia total. Geralmente, graças a Deus, as transferências de embriões do nosso pacote estão dando 48%, 50%. Então, nós não estamos tendo problema, dificuldade para transferir esses embriões. Então, está tranquilo, está dando uma porcentagem maior do que os 33%, só que a garantia é de 33%.
É dessa maneira, com seriedade, com o mercado, que a Genética Cenepal 3G vem trabalhando, né? Inclusive fazendo avaliações importantes para comprovar, não é, realmente como é que é essa genética feita aqui da porteira para dentro, né, seu Paulo? Como, por exemplo, a avaliação pelo Instituto Zootecnia Sertãozinho, né? A gente tem uma ampla, como se diz, bastante empresas trabalhando ao nosso redor, como o Instituto Zootecnia, como o Brasil com Z. Também nós temos várias outras empresas, MSD, Invito do Brasil, todo aqui com a gente para a gente fazer esse trabalho. E o Instituto Zootecnia é onde a gente avalia os animais, é onde a gente trabalha esses animais avaliando carcaça, avaliando cara, avaliando várias outras coisas. Então a gente está aí está nossas doadoras para oferecer hoje para o mercado o que a gente tem de melhor hoje, Rosa. A gente não está oferecendo o que a gente tem de melhor no mercado hoje. Isso é muito bom, essa palavra é muito interessante, né? O que tem de melhor aqui dentro está oferecendo para o mercado, que com certeza vai sim trazer benefícios. E aí vamos fazer um convite para quem quer começar, por exemplo, tá na hora de começar com os embriões, né? Os embriões para quem quer fazer um projeto, é um pouco mais demorado, mas porque você não está comprando uma novilha, você está comprando embrião. Investimento menor, né, seu Paulo? É um investimento menor também, mas é um projeto um pouquinho mais demorado. Só que para quem quer investir um pouco menos, para quem não está tão apressado para trabalhar, para ter esse Cenepal já trabalhando, então é um projeto bem legal também. Eu gosto muito desse projeto de embrião. Eu sempre falo para o Neto que é um projeto que eu acho muito interessante, porque a pessoa vem aqui, compra os embriões nossos, das melhores doadoras nossas, e vai trabalhar. Hoje ele demora um pouco mais, mas ele vai ter um produto lá na frente, que é um produto das melhores doadoras nossas, as melhores doadoras do plantel da 3G aqui, que está em oferta hoje para o mercado. Ele vai colher aquela sementinha lá na frente plantada aqui hoje, né, em tecnologia. O que a gente fala, né, a semente do futuro, né? E os embriões Cenepal 3G, né, a semente do futuro, então, pelas lentes do Canal do Boi, daqui a pouquinho, né, e aí a gente vai reforçar, então, a casa que o pessoal começa a chegar, né, ali o salão ainda está vazio, mas aqui perto da gente tem bastante movimento, né, seu Paulo? Já está começando a chegar nossos convidados, nossos amigos, e o salão hoje está um pouco vazio ali, mas... Ainda, daqui a pouco vai chegar. Ontem nós estávamos com uma perspectiva de ter umas 100 pessoas, nós tivemos 170 pessoas ontem aqui. Que maravilha. E só foi um ponto de apoio. Foi o virtual, mas com um ponto de apoio aqui na fazenda. Mas graças a Deus, nossa fazenda é abençoada por Deus, Rosa. Aqui todo mundo que chega é bem atendido, e eu falo que nossa fazenda é abençoada por Deus. É muito gratificante a gente ter os amigos aqui junto com a gente. Tá certo, seu Paulo. Então esses amigos que a gente espera logo mais, daqui a pouco pelo Canal do Boi, né? A gente aguarda quem puder vir aqui, vem para cá, quem está na região, vem para cá, vem receber. Vem aqui, a gente está de portas abertas para receber, e quem não puder estar aqui junto com a gente, está aí na lente do Canal do Boi, hoje com toda essa genética posta aí no mercado para a gente disseminar essa genética aí da 3G para o Brasil inteiro aí. Inclusive ontem, por exemplo, touros foi vendido para várias regiões, não só aqui para a Estado de São Paulo ou Mato Grosso do Sul, muitos outros lugares. Foi para 8 estados, Rosa. Olha aí que maravilha, 8 estados comprando o Cenepal 3G. Foi para 8 estados ontem, e quero mandar um abraço para meus amigos do Acre hoje, que estão ligando, querendo embrião. Quero mandar um abração para o pessoal lá do Acre, quero mandar um abração para o pessoal da Rondônia, do Pará. Temos gente do Pará aqui hoje, temos gente da Rondônia aqui hoje, desde cedo com a gente aqui. E temos gente do Mato Grosso, temos gente de Santa Catarina. Tá uma beleza isso aqui, tá uma constelação isso aqui, né, Rosa? Então eu fico muito grato de ter esses amigos todos aqui com a gente e chegando cada vez mais. Nos grupos de WhatsApp, estamos chegando, tô saindo, tô chegando. E isso vai dando, como se diz, gasolina pra gente ir tocando, porque é cansativo, mas é prazeroso, que eu sempre falo, Rosa.
Tá certo, Zil Paulo. Obrigada pela sua participação, né? E com certeza será mais um grande evento como foi o de ontem. A gente aqui desde segunda-feira de olho na fazenda, mostrando essa seleção que vem sendo preparada aí há alguns anos e fazer bonito e bons produtos na sua propriedade, na sua genética. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Rosa. Obrigada pelas informações. Bom trabalho e sucesso novamente para mais um leilão com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi a partir das 8h30, horário de Brasília. Zaidan? 7h10. Vamos voltar à Bolsa em São Paulo. Agora o mercado do frango e do suíno. Alguma novidade por aí nesses dois setores, Puga? Bom, o que nós temos nos preços praticados hoje, segundo o CPEA, nenhuma alteração. Mas uma nota do CPEA, divulgada hoje pela manhã, alertava para uns preços e negociações interessantes com alguns cortes de suínos, Aidan. O preço de alguns cortes de suínos subiram mais de 30% neste mês. Com a queda da temperatura, os preços de cortes de suínos usados em feijoada, por exemplo, vêm apresentando aumentos significativos no mercado brasileiro. No atacado de São Paulo, para se ter uma ideia, a parcial de maio, que vai de 28 de abril a 24 de maio, o valor do couro salgado subiu 32%, passando de R$ 3,85 por quilo acima dessa média de R$ 3,85 por quilo, nesta quarta-feira agora, ontem, dia 24. A costela salgada, para ter uma ideia, se valorizou 16,1% nesse mesmo período. Foi a R$ 12,56 por quilo. Essa intensidade, no entanto, não tem sido observada para os preços pagos da carcaça e também do animal vivo. Como nós vamos ver, os preços se mantiveram. Você tem aqui na tela agora comigo, veja, suíno vivo. Segundo o CPEA, não há grandes alterações. Estava a R$ 3,52 por quilo, eu falo de suíno vivo lá em Santa Catarina, referência para o mercado, isso no dia 19. Veio a R$ 13,51, subiu no dia 24 a R$ 13,52 e se mantém em R$ 3,52. Não há alteração entre 24 e 25 de maio, mas também não há recuperação acentuada, embora os preços de alguns cortes, como nós vimos, tenham tido uma alta. O mesmo ocorre no mercado de frango, veja, frango negociado, frango congelado, negociado na região de Descalvado, de São José do Rio Preto e aqui em São Paulo, considerando, lógico, só o mercado de São Paulo, teve manutenção dos preços em queda, né? Mas não há alteração, a queda não se acentua. A queda mais acentuada ocorreu entre os dias 19 e 22 de maio. De R$ 13,84 já recuou para R$ 13,79. Em seguida vem cedendo lentamente, mas se mantém agora em R$ 3,77. Então não há grandes alterações para os preços praticados com suíno e com frango, considerando aí os levantamentos do CPEA. Mas lembramos que alguns cortes tiveram forte alta que ainda não foi repassada para o suíno vivo. Afinal, esse produto já processado foi adquirido lá atrás. Então, essa alta ocorre agora porque ainda há estoques no mercado. A perspectiva é de preços para frango e suíno sob pressão, assim como ocorre com carne bovina. Nós veremos já já a pressão sobre o mercado do boi gordo, Zaidan. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande, é com você. Legal, obrigado, Puga. Até já, então. Agora os preços do frango e do suíno em todo o país. A gente vai para um breve intervalo comercial com imagens das doadoras dos embriões que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30 horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. É o leilão Embriões Cenepol 3G. Nós já voltamos. Agora o tempo para o centro-norte do país. No interior do Nordeste, o pecuarista pediu chuva para melhorar as pastagens, mas ela não veio. Vamos saber como é que fica o tempo nos próximos dias. Juliana Rezende. A situação de seca no Nordeste não está nada favorável para os pastos. Com as chuvas não tendo ocorrido de forma regular e frequente,
os índices de umidade do solo estão extremamente baixos, principalmente no interior do Nordeste. Algumas localidades está abaixo de 10%. E agora na região norte, com as chuvas perdendo intensidade no decorrer dos últimos períodos, os índices de umidade do solo também têm declinado. E nessas condições os pastos não conseguem se desenvolver. Ao longo dos próximos 5 dias, a expectativa agora ainda é de chuvas se espalhando na maior parte da região norte e até o dia 30 de maio, as chuvas ainda não ganham intensidade na região norte do país. Já na região nordeste, as instabilidades se concentram principalmente nas áreas litorâneas, mas ainda são pancadas de chuva que não passam de 30 milímetros no interior do Nordeste até o estado do Tocantins. A expectativa é de tempo mais seco, com predomínio de sol. No decorrer do segundo período, do dia 30 de maio até o dia 4 de junho, as chuvas na região norte ainda seguem se espalhando pela maior parte do estado e é o estado de Roraima que concentra os maiores acumulados da região, de até 30 milímetros. Já na região nordeste e litoral norte, agora as instabilidades ganham mais força e se espalham um pouco mais, enquanto que no estado da Bahia e também no Tocantins o tempo segue mais firme, não há expectativa de chuva. Então, pelos próximos períodos, as instabilidades ocorrem de forma menos expressiva e também com menores acumulados na maior parte do Nordeste e também da região Norte. E assim, a disponibilidade hídrica pode diminuir ainda mais e continuar prejudicando o crescimento das pastagens. Nesta quinta-feira, o mercado do boi gordo ainda seguiu pressionado, mas com um ligeiro sinal de recuperação. É o que diz a análise da Scott Consultoria Iberville Neto. Olá, nesta quinta-feira, dia 25 de maio, nós observamos um mercado ainda pressionado por toda essa situação turbulenta na pecuária, mas essa pressão de baixa já foi um pouco menor do que a observada nos últimos dias, que nós tivemos quedas de maneira mais intensa para o boi gordo. Atualmente existe a pressão de baixa e o viés é de preços em queda, embora a expectativa já seja de reduções mais gradativas. Então o cenário pelo menos o momento inicial de turbulência dessa onda de novidades, parece que já ficou um pouco para trás no que diz respeito ao mercado de maneira geral. Ainda há pecuaristas, na verdade, uma boa parte dos pecuaristas, ou a maioria dos pecuaristas, reluta em entregar boiadas para o JBS, ainda mais quando nós somamos a isso o cenário de pagamento a prazo que a empresa tem tentado já há algumas semanas. Mas nós temos um cenário de pressão de baixa, mas uma pressão de baixa um pouco menor do que a observada no início dessa semana. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Um abraço a todos. Obrigada, Iberville. Agora a gente volta à Bolsa de São Paulo com os preços do bezerro e também do boi gordo com Walter Puga Júnior. Boa noite para você, Walter, é com você. Renata, os números que o CPEA apresentou agora há pouco são números de baixa acentuada. Boi gordo já perde este mês quase 5,60% no mercado de São Paulo, segundo o CPEA. Você acompanha comigo agora? Vamos ao painel. Olha, o bezerro recuou mais um pouco, né? Como você está vendo, o bezerro já recuou no Mato Grosso do Sul para R$ 1.082,32 por cabeça. Uma queda leve, é verdade, de 0,07%, mas bezerro já perde quase 1,80%. Agora, o susto maior nós vamos ter é com bezerro. Veja bem, bezerro, você tem na tela aqui agora, vamos falar do bezerro, olha aqui, boi gordo, olha, veja como os números caem muito. Olha, R$ 131,33 por arroba, uma baixa entre os dias 24 e 25 de maio de 2,27% no levantamento que o CPEA fez, que tem como referência negócios no interior de São Paulo. Aliás, vale lembrar, um adendo, viu? Esse número do CPEA, desde 4 de janeiro de 2016, o CPEA divulga esses valores à vista para boi gordo com base na taxa CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, os números apontados pelo CPEA mostram uma queda mais acentuada ainda. Agora eu vou baixar um pouco aqui, vamos para boi gordo aqui na BMF. Veja, de outro lado, uma reação nos preços, mas também pudera. Os preços do boi gordo já oscilam no mercado futuro pouquinho acima de 130, 130,60 arroba. Então a pressão continua, é de se esperar. Mercado de maio já
hoje subiu um pouco, foi a R$ 133,63, ganhou 13 centavos por arroba. Agora, nos últimos negócios, é que recupera mais. Sobe para R$ 133,86 a arroba. Esse é o mercado mais curto. Já mercado de médio prazo, junho e julho, você tem uma alta mais acentuada para junho, a R$ 129,71 e agora volta a faixa de R$ 130,10 a arroba. Então, uma recuperação no mercado futuro. O contrato de julho subiu menos, subiu para R$ 130,67, se mantém agora R$ 130,67 a arroba, então julho sobe, mas sobe pouco. Já o contrato de outubro continua ganhando preço no mercado, subiu 0,24% hoje, saiu da faixa de R$ 131,69, veja na coluna ajuste anterior, é o valor de ontem na Bolsa. A coluna ajuste atual, R$ 132,01. Vem essa alta. Agora, repare que a alta continua nos últimos negócios. Então, boi gordo, para outubro deste ano, opera em alta R$ 132,50 agora. Então, o mercado futuro do boi gordo sinaliza, neste momento, como nós podemos ver, preços melhores lá na frente. Mas o mercado futuro do boi gordo tem tido oscilação e muitas vezes fora do que ocorre no mercado físico. Neste momento, o mercado físico está sob pressão em função desse problema com o JBS, que, aliás, atinge também outros frigoríficos. O CEO da Marfrig já comentou que o mercado está muito instável, que há insegurança do pecuarista. Há outros comentários também, além da Scott Consultoria, outras consultorias apontam essa tendência de baixa. A expectativa é de preços continuando em baixa nos próximos dias, até que a situação política em Brasília se estabilize e haja, em relação ao mercado de pecuária bovina, alguma acomodação, provavelmente com outros frigoríficos, lógico, fora do JBS, em recuperação, avançando no mercado e na compra de gado. Mas ainda há muita insegurança, por isso os preços estão em baixa. O pecuarista reluta mesmo em entregar nesses valores, mas quando entrega em valores mais baixos, como nós vimos agora há pouco. É com você, Renata. Tá certo, Puga, obrigada pelas informações. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Bom, agora a gente acompanha a cotação do boi gordo à vista pela Scott Consultoria, né, Zaidan? É verdade. Essa apuração é para uma boiada comum, preços à vista. Vamos começar pelo sul do país. No norte, aliás, no sul não teve alteração nenhuma, não teve, né, segundo a Scott Consultoria. São os de ontem, né? Preços estáveis. Aí na região norte teve queda de 50 centavos apenas no norte do Tocantins. Nas demais praças, tudo igual. No nordeste, oeste da Bahia, R$1 de alta na arroba. Agora, a região centro-oeste teve queda em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa queda foi de 50 centavos. Alta de 50 centavos em Cuiabá, Mato Grosso. E no sudoeste de Mato Grosso teve uma alta também, mas uma alta de R$1. Na região sudeste, alta de 50 centavos na arroba no Triângulo Mineiro e queda de R$1 na arroba no sul de Minas e no norte de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, queda de R$3 na arroba e no Espírito Santo, terra do Otaciano Neto, alta de R$1 na arroba. Bom, outra fonte de apuração de preços, cotação boi gordo à vista, Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa pela região sul do país, que segundo a Rural Business, teve queda de R$2 no Paraná, fechando a R$144. Alta também no norte, região norte, no Pará, R$3 de alta no Pará e R$3 de queda na arroba no Tocantins e em Rondônia. Próxima região, região nordeste, teve alta de R$1 na Bahia, fechando a R$148. No centro-oeste, queda de R$3 em Goiás, queda de R$1 em Mato Grosso do Sul e R$4 no sul do Mato Grosso. Já na região sudeste, queda de R$1 em São Paulo e R$3 em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, preço estável. Só voltando à informação na tela do Mato Grosso, a gente vê que é o estado que mais pode ser atingido por causa dessa operação, essa delação premiada da JBS, porque no estado é onde há a maior concentração da indústria ali. Então, o fato de o pecuarista
ter que procurar uma outra indústria para fazer o seu abate, já é um sinal, já é uma chance para a indústria pressionar o preço da arroba. Por isso que nós vimos essa queda no Mato Grosso de R$ 4,00, sul do Mato Grosso, que é onde os preços são mais valorizados no estado, R$ 4,00 por arroba. Tá certo. Vamos embora, Zaidan? Bora? Bora. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Fica agora com o Brasil Gourmet com Renato Lapenta. E hoje à noite tem embriões da raça Cenepal, da marca 3G, na semana Cenepal Weekend, direto de Barretos. As informações daqui a pouquinho com o Adriano Edival em Na Batida do Martelo. Até já. Tchau, tchau.